demais estar com você mais uma vez. E eu quero te convidar a ficar aqui com a gente durante o Sem Tabus, participando sempre na hora que você quiser. É muito bem-vindo. No Sem Tabus de hoje, como sempre, a sua participação é importantíssima pra gente pelo Twitter ou pelo e-mail. O nosso e-mail é no semtabus@novotempo.com, semtabus@novotempo.com, ou se quiser twittar pra gente, que é bem mais rápido, bem mais dinâmico também, você pode twittar NT Sem Tabus, NT Sem Tabus, pra gente conversar no programa de hoje. E o tema quero te apresentar. Existe uma ideia, uma moda pegando aí neste mundão de meu Deus, que já foi muito mais ajuizado, de que ter um caso extraconjugal é muito bom para reavivar, reacender o relacionamento conjugal. Há livros sendo escritos, há escritores se desdobrando, se debruçando sobre o tema e trazendo uma literatura farta ao querer nos convencer de que um caso extraconjugal, visitar sites em que são oferecidos serviços específicos. Mulheres estão fazendo cursos para como se relacionar com homens casados. Que loucura! Isso foi inclusive um artigo de da revista Veja, de uma das semanas passadas, e inclusive o articulista, um homem que não tem compromisso com religião, não estava falando segundo a Bíblia em si, não era um discurso religioso, mas um discurso ético e moral, onde ele achava isso também absurdo. Ou seja, estão acontecendo coisas neste mundo em que os religiosos e os não religiosos estão ficando pasmos. Basta ter um mínimo de moralidade, respeito, ética, ou tenha aprendido alguma coisa de que se refira a estas questões. E aí eu quero trazer essa questão básica, inicial aqui colocado para vocês, a partir dessas ideias. Por exemplo, uma socióloga britânica, quando ela afirma que um caso extraconjugal é interessante para manter o relacionamento vivo, para ter alegria nesse relacionamento, não sei onde ela tira tantos argumentos, mas um deles é assim, olha, ela vai dizer que as relações com o passar do tempo tornam-se pouco excitantes. Acaba a lua de mel e o outro se torna familiar demais e já não atrai. Por exemplo, um casal se tornam tão amigos e aí ela vai disparando, e ela e outros autores vão disparando essas afirmações. Vamos discutir sobre isso? Vamos discutir a importância de nós mantermos firmes o valor do relacionamento, do casamento, da família. Vamos reafirmar isso, mas discutindo essas questões importantes, porque mesmo aí do outro lado tem gente dizendo, pensando bem, quem sabe ela não tem razão. Vamos conversar hoje com a psicóloga Vanessa de Oliveira, que já esteve aqui outras vezes. Volta aqui comigo e com você, porque ela é muito querida. Bom dia ou boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. É sempre muito bom estar aqui com você. Ótimo, que ótimo. Então começa aí, já te passo a palavra. Essas afirmações, vamos começar por essa basicamente. Essa ideia de que a relação se torna fraca porque a rotina chega, porque os dois já não se olham mais com aquela atração de antes. Isso é um perigo verdadeiro para os casamentos? É um perigo verdadeiro. Eu acho que a gente pode responder isso de duas maneiras. A primeira é aquilo que a gente deixou de fazer no namoro. Ela está falando sobre uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo e ela é muito básica. Então, dentro do relacionamento, a rotina acontece, vem os problemas, as dificuldades, os filhos, o dia a dia, vem. Só que a gente deixou de fazer aquilo que a gente fazia no relacionamento como era no namoro. Então, antes a gente tinha tempo para se olhar, tinha tempo para se perfumar, para se arrumar, para sair juntos, para lidar com essa relação de forma saudável, os dois sozinhos. Ter saídas só o casal, ter tempo para falar só os dois se comunicarem. Então, isso acabou distanciando mesmo o casal. Agora, quando você coloca uma relação extraconjugal para apimentar a relação, você está tirando o compromisso que você, na verdade, teria com o seu parceiro e a possibilidade de aumentar essa relação conjugal com este marido, com essa esposa. Então você coloca uma terceira pessoa dentro desse relacionamento para aquecer, para trazer aquele sentimento de perigo, de que é uma coisa nova, de que é uma coisa diferente. Isso traz em você uma série de sentimentos, só que são todos passageiros. Com o tempo isso tudo se perde e você acaba caindo num vazio. Então, na verdade, esse apimentar a relação, é muito possível fazer isso dentro do seu casamento. Gente, que coisa mais maluca, né? A proposta de que eu vá buscar fora o que eu tenho
com certeza a possibilidade de fazer acontecer dentro de casa. Condição. Então, condição, mas é claro, isso vai exigir um pouco de qualidade, de criatividade, de pensar nessa relação com compromisso. Então, a proposta que o diabo, porque isso é coisa de, já vou começar a dizer, isso é coisa do diabo, vai dizer que é muito mais fácil você se envolver com um elemento novo do que você trazer e manter essa chama que você está dizendo que antes havia e que com a rotina é normal que não se mantenha na mesma proporção, mas sim pode ser renovada. Sim, aí entra a segunda forma de responder a questão, que hoje eu acho que tem sido a maior preocupação, que a gente tem percebido isso, inclusive no trabalho com os pacientes. É a falta de compromisso pessoal e individual. Ninguém mais acha que dá trabalho, que ninguém mais assume o trabalho que dá para você ter um relacionamento saudável e feliz. Ninguém mais faz isso. Então você quer entrar dentro do casamento, dentro de um relacionamento, tendo toda a parte afetiva, saudável, gostosa, tendo uma família que, querendo ou não, é uma estrutura. Sim. Quando você tem alguns problemas, é lá que você pede socorro. É para essa família que você vai correr quando você tem algum tipo de dificuldade. Então você tem uma base sólida. Mas todo tipo de relação que apimenta, que traz, que tem o trabalho de você ter que fazer, isso você procura fora, porque é o novo, é o diferente. É aquela coisa de você procurar numa outra pessoa, aquele frio na barriga, aquele frisson do comecinho de relacionamento ou da adolescência. Só que é tudo muito superficial, porque essa novidade toda passa. E aí, quando você entra mesmo na relação conjugal, onde você precisa ter o trabalho de se arrumar, de fazer o bem para o outro, de dar o melhor de si para esse relacionamento, aí isso é muito trabalhoso. Aí eu fico só esperando a atitude do outro e não faço mais nada. Então, vou refazer, vamos repassar essa ideia de que realmente a lua de mel passa. Realmente a relação entra numa rotina normal. Claro. A vida é uma rotina, gente, não tem jeito. Porque a minha profissão, meu trabalho não tem rotina. Por exemplo, professor, não tem rotina por causa da demanda, da dinâmica, mas tem uma rotina de sair, de chegar, de fazer plano de aula, de não sei o quê. São os mesmos alunos todos os dias. Então, assim, por mais que a gente diga que não, tem. Então, isso é verdadeiro. O outro se torna mais familiar com 30 anos de casados? É claro que sim. Sem dúvida. Mas, então, Vanessa, como evitar que isso seja uma verdade que se apresente de forma negativa e destrutiva? É esse investimento que você está falando que precisa acontecer. O investimento e você parar de fantasiar. O que acontece é que as pessoas estão fantasiando. A grama lá fora é mais verdinha, o outro é melhor se ele fosse o meu marido, porque na verdade as pessoas entram para uma relação extraconjugal não querendo assim, eu vou manter o meu casamento, mas eu só quero curtir. Não tem como você não se envolver emocionalmente, que eu acho que é uma coisa que a gente vai até falar mais para frente. Não tem como. Então, a realidade é que você sempre acha que o outro é melhor do que o seu marido, que a outra é melhor do que a sua mulher. Então você fantasia um universo cor-de-rosa que não existe. E eu estou acostumada a falar, não sei se eu falei aqui, mas porque assim, nem sempre que a gente pode dizer algumas coisas ao vivo, porque quem está do outro lado às vezes fica assim meio chocado, a gente não tem tempo de responder, de explicar. Mas é assim, cuidado com essa história de que o marido da minha amiga é muito melhor do que eu. Ele só é melhor do que o seu porque não casou com você, amiga. Porque não é seu marido. Ou porque não casou com você, amigão. Porque quem faz muito do outro somos nós. Exatamente. Então, se ele tivesse casado com você, pensa na possibilidade de tranqueira da criatura ser. Exatamente. Mas enfim, vamos continuando a nossa conversa. Tem gente tweetando aqui pra gente. O Paulinho sempre na companhia. O Cícero dizendo, Adelaide, eu não vou poder ficar até o final. Que pena. Um abraço pra você. Vamos continuando aqui. Você pode participar com a gente. @NT Sem Tabus é o nosso Twitter. Pode perguntar. Tem inclusive uma pergunta interessante. Daqui a pouco eu lanço, que chegou agora pelo Twitter. E aí a gente continua sempre a nossa conversa interagindo com você. Vanessa, os casais, a mesma ideia vai dizer que um caso extraconjugal é bom porque os casais se tornam mais amigos do que parceiros românticos. Como se dá esse limite entre a amizade, a cumplicidade e o amor erótico, por exemplo? Então, na verdade, eu vejo assim, vou explicar de duas maneiras. O que eu acredito que me vem na cabeça a primeira coisa é que não tem problema nenhum
E é o contrário, é muito melhor se eu tiver intimidade com meu marido, com a minha esposa. É muito mais saudável se a pessoa tiver essa amizade, essa cumplicidade dentro do casamento. Porque um dos grandes problemas que as mulheres estão tendo é a falta de intimidade, a dificuldade que elas têm de diálogo com o marido para dizer o que ela gosta e o que ela deixa de gostar. Então não há problema nenhum nessa amizade e intimidade com os casais. O que acontece, que eu percebo, é que entra numa dinâmica de pai, filho e de mãe e filho, dentro do casal, da relação do casal. Então o marido, muitas vezes mais velho, começa a agir com essa esposa como se ele fosse muito autoritário, uma pessoa muito mais velha, ele começa a ordenar algumas coisas e ele trata essa mulher sem o desejo da feminilidade, sem olhar para ela como se ela fosse alguém muito atraente para ele, mas uma relação mais autoritária. Ou então essa mulher acaba criticando muito esse marido, acaba exercendo sobre ele uma atitude que fosse mais materna, que seria mais materna do que de esposa. Então, essa amizade, essa dinâmica é que faz com que os casais acabam sendo irmãozinhos, amiguinhos, filhinho e mamãe, papai e filhinha, muito mais como se eles fossem parceiros. Casais, e esse é um título que a gente usa, que é para dizer exatamente o que é numa relação conjugal. Parceiro, o parceiro e a parceira. Então, eles têm que se olhar de uma maneira que continue com o mesmo desejo sexual, que continue com a mesma atração física, com o mesmo interesse. E não que entre nessa dinâmica onde fica tudo muito familiar porque eles se tornam muito amigos. Então, são coisas diferentes que ela está colocando aí. Uma coisa é a dinâmica que é estabelecida dentro de um casamento, que pode não ser saudável e aí pode ser tratada, conversada, os pontos colocados. Ela deve falar de amizade. Essa ideia, né? Essa ideia fala, e essa autora que eu citei inicialmente, uma autora britânica, o livro ainda, graças a Deus, não chegou no Brasil ainda, e ela fala essas coisas dizendo da amizade, deve ser naquele, eu não namoro com ele porque nós somos apenas amigos, eu não faço sexo com meu marido, mas porque a gente virou amigo. Tem uma história que, dessa dinâmica que acontece dessa maneira, mas a amizade de verdade, a intimidade, o conhecimento do outro, a profundidade nesse relacionamento, jamais vai deixar esse casamento com brechas de ser necessário buscar um caso extraconjugal. Exatamente. Porque a coisa mais linda da vida é justamente a intimidade, a amizade, a cumplicidade. Exatamente. Mas dá trabalho, né? E às vezes também a falta dessa intimidade, de poder dialogar e se tornar assim muito... Quando ela fala amigo, eu acho que é numa conotação assim, nós somos irmãos, a gente compartilha as coisas aqui, mas nós não temos nada. Né, em relação sexual. Entra muito nas questões das fantasias, aquilo que eu não conto que eu desejo também para o meu marido e a minha esposa. Então, a pessoa deixa de contar os desejos, as fantasias sexuais, porque é sempre aquela rotina, então ela foi se distanciando, porque não começa de um dia para a noite. Num dia você está dormindo com o seu marido, com a sua mulher, está tudo bem, no dia seguinte vocês não dormem mais juntos e se tornaram amigos. Não, houve durante esse relacionamento brechas que foram acontecendo em um distanciamento onde os dois sabiam e estavam conscientes. Então, é uma desculpa que se dá para que se agregue um pecado aí, uma postura. Mas olha isso que você falou, você disse que talvez eles estivessem conscientes. Sempre estão conscientes. Sempre estão conscientes que alguma coisa está mal naquela história. Nunca ninguém está desavisado. Isso é história para boi dormir. E boizinho dorme numa pata só. Enfim, vamos continuando aqui a nossa conversa com você aí de casa que interage com a gente pelo Twitter. O Fê está dizendo, Darleide, foi power, como diz o pastor Baraka Muganda. Pastor Baraka Muganda é um dos grandes líderes dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esteve aqui no Brasil e na última semana estava em Foz do Iguaçu falando para mais de 8.000 jovens. E foi assim um evento sem noção, né? Vamos falar assim, que foi realmente grandioso falar para um público tão jovem. E o pastor Baraka Muganda, ele sempre usa essa expressão, foi power, power, power. E ele disse que o Sem Tabus, o Fê está dizendo que o Sem Tabus que fizemos lá no Campuri, a última fronteira, foi show de bola. Muito bom, obrigada. A Silvia está dizendo, oi Darlene, não é Darlene não, é Darleide. Põe aí o GC, por favor. Isso, mais beijo para você, eu só tô brincando contigo. Oi Darlene, adoro o programa, muito bom o assunto, tenho 14 anos de casada e olha, não é fácil. Valquíria, de Tangará da Serra, no Mato Grosso, um beijo para você. Silva Nogueira, um beijo, obrigada. A Chan está dizendo, estava ansiosa para chegar essa madrugada para assistir o Sem Tabus, que coisa boa. E o Andracon sempre participando com a gente, muito bom ter você. Ele diz, resumindo, não precisamos de um relacionamento extraconjugal, basta ter criatividade e inovar a cada dia com a mesma pessoa. Pois não é que é isso que é mais difícil?
fácil. Andam dizendo que é muito mais fácil, e é mesmo, muito mais fácil você conquistar uma pessoa nova do que manter, né, o mesmo relacionamento, manter conquistada a mesma pessoa por 20, 30, 40, 50 anos. Merece uma medalha de honra no peito, né? Porque não é para qualquer um, não. Mas eu desejo para você, desejo para sua vida, desejamos isso, desejamos tirar esse véu que estão querendo colocar sobre nós, dizendo que, olha, se pecar fica gostoso, não, se pecar vai para o inferno. Pronto, falei. A gente vai para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta no Sem Tabus, que está chegando na volta, ainda com algumas perguntinhas sobre isso, e você participando aqui com a gente. Inclusive, um rapaz perguntou agora há pouco, dizendo, eu achei interessante a pergunta dele com relação aos limites. Diz assim, afinal, qual é o limite no amor a dois? Né? Dá para buscar mais? Como transgredir juntos, mas sem ser numa prisão? Ele filosofou assim um pouco, mas assim... cabe essa palavra transgressão nessa busca do que é bonito, do que é saudável dentro de um relacionamento? Enfim, a gente conversa logo depois do intervalo sobre estas e outras questões. Rapidinho, nosso intervalo, já estamos de volta. Até já. Alexandro de Goiânia está dizendo que ama o programa. Na verdade, ele está falando assim, adoro, mas não é aquele adorar de Jesus, gente. É aquele amar bem muito, sabe? Gosta muito do programa. O Alexandro, eu mando um abraço para você e para sua família. Para o Edu, que está dizendo, como diz a Darleide, o programa está uma delícia. Eu também acho uma delícia, eu realmente falo isso. Resumindo o programa, resumindo o tema de hoje do programa, ele diz, está faltando diálogo entre os casais. É verdade? Ou isso é uma rotina falar isso? É verdade, os casais não estão conversando com qualidade? Mais. Não conversam com qualidade e não nem conversam sem qualidade. É isso que eu ia dizer. Não conversam mesmo. Sabe por quê? Porque a rotina toma conta e eles se deixam levar por essa rotina. Então não se fala mais, porque às vezes fala da maneira errada, o outro escuta da maneira errada, aí já se dói. Não vou mais falar porque dá trabalho, eu vou ter que ficar me explicando. E deixa de conversar. Mas se você deixa de falar... Como é que você vai contar aquilo que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você tem de expectativa, de sonhos, de desejos, de fantasias saudáveis e positivas? Não tem como o outro saber, nem adivinhar. E é bacana aprender também a criar esses momentos para essa conversa. Porque também tem mulher que quer muito falar e fala na hora errada. Tem homem que é bem menos, que seja assim, o homem querer tanto falar. Mas o homem tem sim necessidade de se abrir com sua esposa, de conversar, contar alguma coisa. Ou de ficar calado, mas que a tenha perto. Então assim, criar esse ambiente de conversar, de ser bacana. Amigas andam dizendo que as mulheres normalmente traem porque não recebem afeto. Não tem o ouvido do marido. E aí, se o marido não ouve, não dá abraço, não dá colinho para ela, às vezes até teclando. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o tal do Facebook. O que anda numa onda, a mulherada achar o primeiro namorado. Achei meu primeiro namorado, amiga. Tá barrigudo, careca, mas achei. Ou então o marido dizendo que achou a primeira namorada. E tá um tal de encontrar-se com a primeira namorada e trair, enfim. Mas é dito que essa mulher, quando trai marido, é porque falta afeto em casa, né? Nesse relacionamento há um desgaste. E o homem, muitas vezes, só está querendo uma aventura sexual, uma mulher se exibiu para ele, ou ele quis, ele conquistou, é o tal, o cara, o garanhão e tal. É verdade essas diferenças, assim, basicamente? Eu não tenho visto isso no consultório. É mesmo? É. O que eu tenho visto é que os dois sentem a falta do afeto. Então, a gente tem deixado brechas, né, para essas traições acontecerem mesmo. Então, eles também estão procurando não só por uma aventura. E isso eu acho importante a gente dizer que não justifica, mas explica um pouco da situação, né? Os homens também têm procurado relações extraconjugais por conta de uma necessidade de importância, de olhar da mulher, de reconhecimento, de admiração, de respeito. Então você procura, e muitas vezes o que acontece é que você procura lá fora essa sensação, esse jogo de sedução. Muitas vezes os homens que eu tenho atendido, muitos deles me contam que assim, Vanessa, a minha necessidade muitas vezes, e percebo que isso é uma dificuldade, estou aqui no consultório por causa disso, que é as pessoas
que eu acabo saindo são pessoas que eu permiti que elas se apaixonassem por mim, que eu fui tendo uma amizade no trabalho e elas se apaixonaram e aí eu saí com elas. Então não é só por causa de uma aventura. É o poder da sedução e de se sentir-se importante. Eu consigo ainda conquistar, eu consigo ser importante, eu consigo ser aceito, ser respeitado, ser admirado por alguém. O problema é que ele está fazendo isso fora do casamento, numa aventura onde ele não... Assim que ele acaba a relação sexual, ele sente um profundo vazio. De novo eu traí, de novo eu não fui capaz. Eu fico curiosa de saber se essa fala é verdadeira, essa culpa, ai, sabe, traí, e ele volta para casa culpado e ela se sente culpada, se ela é verdadeira ou é assim uma forma de convencer que trair não é bom. Você está falando como profissional de que ouve as pessoas dizerem desse peso. Muitas têm esse peso e muitas não têm esse peso e nem essa percepção. E quem são elas? O que elas, essas que não têm o peso, quem são elas? São pessoas que estão num processo já de compulsão sexual. Então elas colocam toda a culpa na outra pessoa, elas não conseguem assumir a própria parcela de responsabilidade de escolha. Eu estou fazendo isso por conta de uma personalidade, de uma escolha, de problemas pessoais, de problemas na infância, não importa, mas eu estou escolhendo fazer isso. Eu preciso me tratar. Então elas não têm essa consciência, elas jogam a culpa totalmente no outro. A minha mulher não quer dormir comigo, então eu procurei fora. São essas pessoas que jogam toda a justificativa na atitude, na ação da outra pessoa. Só que ela também não é uma pessoa que diz assim, olha, eu estou sentindo sua falta, você não me dá atenção, vamos ficar um pouquinho mais junto. Ela também não promove essa situação de reparação daquilo que está errado. Ela também não conta. E tem gente também que não tem a sensibilidade moral. Não é? Exatamente, nós também temos pessoas perversas, pessoas que estão dominadas realmente pelo mal. Com certeza. Infelizmente. Muita gente não quer terminar o casamento, mas apenas desejam sexo sem envolvimento emocional. Doutora Vanessa, é possível alguém se envolver com outra sexualmente sem que haja emoção naquela relação? Não é possível. Nem o que paga a prostituta na esquina? Não é possível. Vou dizer por quê. Existem vários estudos científicos comprovando que não existe nada como a relação sexual que envolva mais os órgãos do sentido e a quantidade de hormônios que é liberada na relação sexual. Não existe nenhuma outra atividade, nenhum outro contato, existe tanta profundidade de emoção como na relação sexual. Então, o que acontece é que as pessoas usam mecanismos de defesa, como a negação, como a sublimação. Então, transformam uma coisa ruim numa energia positiva. E ela fala, não, eu não me envolvi, para mim foi só uma curtição. Mas não existe, ela está bloqueando o sentimento. A realidade é que ela sempre se envolve. Não existe como não se envolver. E os nossos meninos e meninas, e os nossos adolescentes, e as crianças, né, que já estão sendo inseridas nesse contexto da sexualidade tão rápido, dizendo assim, ó, só beija na boca, não precisa ter compromisso. Pois é, marcas profundas, porque quando ela está lá na relação sexual com o cônjuge, ela está com um pensamento ligado na pessoa que ela já teve relação uma outra vez. Ela está lembrando da maneira como a outra pessoa fazia, o que ela sentia, a diferença, ela está comparando o tempo todo. Você carrega essa marca para a cama quando você está com o seu cônjuge. Você aí de casa, se você aí de casa está nos ouvindo e nos assistindo, é porque o pessoal da Rádio Novo Tempo está nos acompanhando. Um beijo para todo o público que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo. Beijo para vocês. Então, um de vocês aí, ou alguns de vocês aí, essa afirmativa da Vanessa é verdadeira? Cria aí um Twitter, sei lá, um falso, manda um e-mail fake, alguma coisa assim, mas conta pra mim. É real, você que teve outras experiências sexuais e hoje está num compromisso, você em algum momento sentiu isso, essa lembrança do outro, esse resquício de relacionamentos passados, essas coisas que aconteceram no passado realmente fazem mal? Porque é bacana, sabe, essa fala profissional e a tua fala aí de casa que viveu isso, que sentiu isso. Eu acho isso assim extremamente honesto, que a gente diga o que diz a pesquisa, mas confira com você aí de casa, afinal de contas estamos falando com você. Para você, que se nós estivermos errados daqui, nos ajuda, mas nós estamos numa discussão incluindo a sua história, sem te expor, é claro, fica tranquilo quanto a isso. Mas assim, isso é muito preocupante de falar, não, olha, uma relação extraconjugal, um sexo ali e tal, casual, não me envolve emocionalmente, você está dizendo é mentira. É você está dizendo é mentira. É mentira.
Minha amiga do céu. Envolve muito a emoção. Olha, você envolve o tato, o paladar, você mexe muito com a zona oral, né? O beijo, a sensação, a visão o tempo todo é estimulada, o tato é estimulado, aquilo que você ouve, tanto dos sons que você produz quanto do som do corpo. Fora que nós lançamos um monte de hormônios que são produzidos e são sentidos inconscientemente pelo marido ou pela mulher quando você está, por exemplo, no seu período fértil. Tudo isso o corpo absorve profundamente. Então você sabe quando uma mulher está num período fértil dela. O homem sente, assim como o animalzinho sente o cheiro da cadelinha que está no cio. É a mesma coisa. Então como é que você se envolve numa relação onde é a única relação onde você está uma pessoa só com a outra e você não tem envolvimento emocional? O que acontece é que a gente bloqueia isso. Então, talvez algumas pessoas que participem dizem, não, isso comigo não aconteceu. Pode ser uma pessoa que bloqueou essa emoção, que nega isso, porque ela está diante de uma realidade onde ela teve muitos compromissos com muitas pessoas. E encarar essa verdade significa ter que olhar para essa dor, olhar para essa realidade. Como que ela vai se sentir? Tendo que realmente dizer, na verdade, eu sempre me envolvi o tempo todo. Eu sempre criei uma expectativa. Talvez ela não consiga dizer isso. Agora, todas as pessoas que estão lá no consultório estão me dizendo dessa dor. Então, não é só uma pesquisa. São pessoas que estão lá vivendo e chorando essa dor comigo no consultório. É a realidade que você É a realidade, confere. Exatamente, é a realidade. E aí eu estava aqui lembrando, né, de uma conversa até anterior ao programa e fora do ar. Por exemplo, nós vamos ver hoje meninas... Nós conversávamos sobre isso, sobre meninas, adolescentes ou até pré-adolescentes, e elas conversando entre si, querendo descobrir as coisas, curiosas para fazer e desejando fazer o que elas viram na novela, no filme. E é na novela de 1 da tarde, 2 da... Não tem essa hora, né? Sei lá, 2, 3 da tarde. E assim, elas estão assistindo lá. Os pais, pobrezinhos, dizendo assim, ai, minha gente, não faz sem tabus. Pra que sem tabus numa TV de cristãos? Isso não é bonito. Sabe o que as meninas estão fazendo na escola, depois de verem as novelas, os filmes, e de ouvirem tanta besteira na rua também? Elas estão... Eu não sabia disso. Gente, eu tô descobrindo que eu sou ainda muito inocente. Preciso acabar com isso. Porque as meninas... estão se beijando entre si, as meninas se beijam, para aprenderem a beijar os meninos. Pasmem, né? Pasmem. Para aprender a beijar os meninos. E elas se envolvem sexualmente. Então, essa afirmação de que não se envolve emocionalmente é mentira, de novo. É uma negação. Mas olha para onde estão indo os nossos meninos e meninas. E olha, Darleide, eu já estive pessoalmente com alguns casos de filhos exemplos maravilhosos em que os pais estavam muito preocupados com esses meninos. Não, você é muito jovem para namorar, e entendo a preocupação dos pais, mas tratando muitas vezes esse adolescente como um menino, às vezes, assexuado. Não, meu filho não está tendo desejos, ele está muito jovem para isso, e postergando essa possibilidade de esses meninos terem um namoro, por exemplo, com uma menina, e aí esse menino começar a se envolver na homossexualidade. E isso é descoberto depois de muitos anos pelos pais através de vídeos, de uma série de coisas. Então, assim, os nossos meninos e as nossas meninas estão precisando de ajuda, que a gente sente abertamente e fale sobre isso. Então, eu agradeço a Deus por esse programa, porque quantos jovens falam para mim, olha, eu estou hoje aqui sentadinho esperando para ouvir o Sem Tabus, para ver se tem alguma coisa positiva para que eu possa me ajudar, me encontrar. Eles realmente estão precisando de ajuda. Então a gente tem que tomar cuidado e atentar a isso mesmo. E ser franco, honesto com eles e com todos, né? Nosso propósito aqui é falar com honestidade, com clareza, dizer dessa verdade que nós acreditamos ser absoluta. É a verdade de um Deus que criou o sexo, ele tem o seu lugar, o seu padrão, mas ele não pode ser um Deus. Ele não pode ser um Deus. Quando nós perdemos a noção do Deus sobre todas as coisas, nós ficamos criando deuses menores. E tem muita gente adorando o sexo, e aí é o prazer à custa de tudo, é o sadomasoquismo, por exemplo. Um rapaz agora há pouco perguntou sobre os tais limites, sobre a transgressão. Lembra que falamos antes do intervalo, a transgressão? Não me deixa esquecer, porque eu esqueço dessas coisas. Deixa eu só ler alguns tweets aqui. Fiz a pergunta de que essas lembranças de relações anteriores vêm à tona no momento. Tem gente respondendo já aqui pra
pra gente. Por exemplo, é verdade, Darleide, acontece mesmo em muitos momentos, por mais que não exista mais sentimentos por aquelas pessoas, mas a lembrança vem. Ai, tá Não vendo sou eu, só? nem ela que estamos dizendo. Quem escreveu aqui pra gente agora, tuitou pra gente. O outro diz assim, Darleide, aconteceu comigo sim, isso aí que você falou. E é complicado, lembra sim, mesmo, diz esta pessoa que compartilha aqui com a gente, que confirma com a gente o que estamos dizendo na vida dela. Se ela diz na vida dela, quem sou eu para dizer que não é verdadeira aquelas pesquisas e o que está sendo dito aqui, né? Pois é. Sobre a transgressão. Então, sobre a transgressão, ele perguntou sobre o limite, É, né? o limite, Qual é o limite se entre... a transgressão dentro Na de um verdade, relacionamento? não existe uma transgressão. Porque quando você está dentro de um relacionamento conjugal, com a sua esposa e com o seu marido, você é liberto, você é livre para poder ter uma relação saudável, alegre, feliz e dizendo aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, não há um limite de transgressão. O limite que nós temos são os princípios que nos regem e que regem a nossa vida moral, no dia a dia, como, né, a respeito daquilo que nós vivemos, como nós convivemos em sociedade. Então, esses princípios, sim, tudo aquilo que interfere na individualidade, na moral, na violência psicológica do outro, que não se torna um abuso, tudo isso é permitido dentro do casamento. E é saudável, e é gostoso, e você pode, depois de uma relação sexual, deitar abraçadinho, sem culpa, de conchinha, e dormir juntinho, feliz da vida, porque não há transgressão nenhuma. É liberdade que você tem. É o contrário. Aquilo que é errado nos escraviza, e o outro nos liberta. Então, não existe transgressão. Muito bom. Então, reafirmando, ressaltando os nossos limites para a vida. Não é só na questão sexual. São os princípios. E você vai perguntar, Darleide, que princípios? Os princípios de valor à vida, o princípio do valor ao outro, o princípio do amor, o princípio da pureza, o princípio da santidade, o princípio de ofertar-se um para o outro em respeito, em amor, em troca, esse tipo de limite que rege a nossa vida, tá? Bom, vamos continuando aqui. Como se livrar de um impulso sexual que me leva a me masturbar? Tenho 17 anos, já não sei o que fazer. Vamos ajudar esse rapaz. Vamos, sempre cai na masturbação, não é? Existem algumas coisas que levam uma pessoa a se masturbar. Vamos fazer o seguinte, eu preciso ir no nosso intervalo e como essa resposta eu quero que ela seja longa, né? Bem colocada para você ir de casa, então nós vamos lá para o nosso intervalo, mas assim, ó, é rápido demais para você nem piscar os olhinhos e já estamos de volta aqui no Sem Tabus. Aproveita e tuita pra gente, @NT Sem Tabus, compartilha aqui o que você está querendo perguntar, o que você está pensando do programa, mas participa com a gente. Até já. Vamos continuar aqui a nossa conversa nesse último bloco, que é uma peninha, mas tá bom, a gente tem que dar fim para ficar com gostinho de quero mais. Deixamos no ar a pergunta de um rapaz, 17 anos, que está se sentindo muito mal porque tem praticado a masturbação. Ele diz que gostaria de deixar, ele não se sente bem e está pedindo nossa ajuda. Vanessa. Vamos lá, meu amigo, eu compreendo o que você esteja passando, é muito difícil mesmo, você não é a única pessoa que tem essa dificuldade, mas muito bacana, parabéns por você já ter a ideia e o conceito de que isso não é saudável para a sua vida. Há toda uma ideia de que isso pode ser feito, de que é saudável, mas depois os prejuízos são muito grandes sobre isso, principalmente dentro do seu casamento. O que eu diria para você é assim, algumas pessoas têm tido a prática da masturbação, muitas vezes pela falta de afeto, de autoestima que elas possuem. Elas não se sentem pertencentes a grupos, elas não se sentem pessoas ouvidas, atendidas e muitas vezes elas procuram a masturbação como uma alternativa de suprir um pouco essa baixa autoestima, essa maneira de se ver que é uma maneira negativa. O que você pode fazer como coisas práticas é tentar pertencer a um grupo, fazer parte, ter amigos em comum para que você possa se relacionar, arranjar uma namorada para que você possa encontrar afeto ou lidar e conseguir falar para as pessoas aquilo que você sente.
Uma outra maneira prática, não se demorar no banho, não se demorar na cama, fugir de situações onde você esteja sozinho com você mesmo e colocar uma meta para você, né? Para que você possa ter um objetivo claro, para que você possa conseguir atingir aquele objetivo. Se você puder procurar ajuda profissional, terapêutica, vai ser muito importante para que você entenda o motivo que leva você a ter a masturbação. Mas pare o quanto antes, porque a consequência do futuro, ela é gravíssima e ninguém conta sobre essa consequência. As pessoas falam que é natural se masturbar, mas ninguém fala sobre o que isso acontece depois no final. Então é muito importante que procure uma ajuda para conseguir se ajudar. Muito pelo contrário, tem um programa de jovem de final de semana por aí afora, numa grande TV, onde é uma sexóloga, é muito aplaudida e esperada, onde ela libera tudo, libera geral e tá tudo muito bem, masturbar é a coisa mais simples, mais normal do mundo. Mas aqui na Novo Tempo não, aqui a gente conversa sério com você, traz profissionais sérios, fala com a verdade e acima de todas as coisas, já dissemos para você que os princípios que regem a vida, que vem da palavra de Deus, da vontade de Deus para nós, é o que importa, o que está acima de tudo, né? Inclusive, até o Wagner está dizendo a mesma coisa, que ele diz assim, ao contrário da Rede Novo Tempo, tem muitas emissoras por aí que afirmam, programas, enfim, livros e profissionais dizendo que a masturbação é saudável e muitas vezes recomendável. Vamos dizer aqui para você sempre a verdade, estamos dizendo a verdade para você, né? Sem ilusão, a gente vai dizendo a causa e a consequência. As consequências, por exemplo. As consequências, por exemplo, acho importante a gente frisar isso mesmo, a maneira como você, a fricção que você tem no pênis é muito diferente da masturbação e da relação sexual. Então você tem, por exemplo, uma dificuldade de manter a ereção quando você está na relação sexual, porque você não consegue, por exemplo, nas preliminares, estar com o mesmo nível de ereção que você teria durante a masturbação. Você tem um outro agravante. Quando você tem uma dificuldade, por exemplo, de ereção, a sua esposa pode se sentir muito indesejada, porque ela pode fazer uma associação entre a sua performance sexual e o desejo que ela tem perante você. E isso pode causar um problema no relacionamento. Muitas vezes você não consegue também se concentrar e ter somente a relação conjugal e você precisa se masturbar mesmo estando casado, porque aquilo causou em você uma marca tão profunda que muitas vezes está associado a pornografia, que faz com que você sempre procure cenas muito fortes para você ter, por exemplo, o mesmo nível de excitação e de performance na sexualidade. Você está falando, eu estou lembrando aqui do que Salomão diz em um dos seus provérbios, um abismo puxa o outro abismo. É exatamente então, isso. Você precisa de uma ferramenta para se excitar, mas com o tempo ela já não é mais suficiente, você precisa de mais, você começou com um site de mulheres bonitas, seminuas, daqui a pouco elas nuas, daqui a pouco vídeos, daqui a pouco sites pornográficos pesadíssimos, filmes pesadíssimos, um abismo procurando outro abismo. Aí tem um rapaz perguntando assim, como fugir quando há uma excitação constante? Como resistir a essas coisas? E que são os vídeos, as revistas, as novelas, as músicas são as nossas músicas brasileiras. Muito pesadas, as não brasileiras sujas. também, as americanas, as Ladies Gagas da vida, tem muita excitação. Os clipes, outro dia eu estava no aeroporto, uma tela lá enquanto esperávamos, e eu parei para ver aquilo lá, eram clipes, né? Jovens, mulheres jovens, meninos e tal, cada coisa bizarra, todos são sensuais. Exatamente. Pouca roupa, aquela boca, aquele batom vermelho, aquela coisa que se joga, é um negócio, falei, meu Deus, né? Uma performance sensual absurda. Que erotiza então, assim, muito, não é? A erotização é um negócio fortíssimo. Aí, como fugir? Vai fazer, já dissemos aqui para vocês, vamos repetir quantas vezes necessário. É assim, vai fazer, por exemplo, o Pacto de Jó. Jó fez um pacto com os olhos. Por que tem que ficar na internet a madrugada toda? Por que tem que ficar vendo aquelas revistas? Por que tem que alimentar? E aí, Darleide, eu acho importantíssimo dizer uma coisa para quem está ouvindo. A gente acha, muitas vezes, que a solução vai cair milagrosamente do céu, que a gente não vai ter que ter esforço nenhum. Me desculpa, meu amigo, minha amiga. Você que, por exemplo, se utiliza da masturbação. A mesma coisa de uma pessoa que usa droga, por exemplo. Ela vai para uma clínica e ela tem a impressão que algum remédio, alguma terapia de grupo vai tirar a vontade dela como se fosse assim, com a mão. Não existe isso. Nenhuma terapia pode tirar esse desejo pela pessoa. Ela vai ter que se esforçar.
ela vai ter que lutar contra aquilo. Quando você deixa de usar uma droga, por exemplo, você tem os efeitos colaterais que aquilo produz da abstinência e o seu corpo dói, tudo dói, você sente dores, você tem alucinações, a mesma coisa com a masturbação. O máximo que pode acontecer é você ficar com uma ereção, por exemplo, durante o dia todo. E sentir muito desejo, mas você vai ter que lutar contra isso. Então não existe em nenhum momento algo que arranque isso de você como se você nunca tivesse passado por isso. Você vai ter que lutar, se entregar por essa escolha. Então lute com força de vontade. Fechou. É fundamental a nossa disposição, né? Exatamente. Ai, Darlene, tem milagre. Eu oro, mas ora, aí depois fica deitado lá na cama um tempão, pensando no cisne negro, né? Nas cataratas do Iguaçu. Não fica. Então cuida do pensamento, cuida do que ouve, se do que vigia. vê. Vigiar é a palavra. Se vigia o tempo todo, se esforça, luta contra você, briga com o seu desejo. Vamos lá, ninguém vai fazer isso por você, não é? Ô, querida, por que, Vanessa, sexo é um negócio que mexe tanto com as pessoas? Por quê? Tem aqui duas pessoinhas perguntando, Darleide, por favor, responde a minha pergunta. Ela quer saber sobre sexo oral e sexo anal. Eu preciso fazer um outro programa, já fiz alguns, preciso voltar a este tema, preciso e vou fazer isso, um programa inteirinho, se necessário, só sobre o tema. E aí um está dizendo assim, ó, outro dia alguém falou que não está na Bíblia que não pode. Deixa eu dizer um negócio para você. Estou dizendo duas coisas. Um, que eu vou fazer um programa específico sobre o tema, porque a gente já está indo para o final do programa e eles não podem ficar quebrado, eu vou ficar mal com você, né? E te devendo. Mas assim, cuidado com essa história de não estar na Bíblia. Escrito ali o verso, não pode, não, cuidado, não está escrito que você não pode fumar maconha. Aí você, não, eu adoro um baseado porque não está na palavra, não pode, não é assim. Então assim, cuidado, você tem que ler a Bíblia, buscar na palavra de Deus os princípios, a verdade, mas ela é um fio que permeia toda a palavra de Deus e envolve a minha vida, tá? Em tudo. Ah, não está escrito lá que não pode se masturbar, não está escrito para ser maconheiro, não está. Mas pensa nisso. Aí eu quero saber, para de rir, eu quero saber por que sexo é um negócio tão forte para o homem e para a mulher. Porque foi presente do céu. E que desgraça é essa que a gente anda fazendo com o tal do sexo? Então, a desgraça que a gente faz com o sexo, porque é uma bênção, na verdade. É tão forte porque envolve todos os sentidos. É tão forte porque é através do sexo que você pode dar a vida. Já pensou? Deus escolheu o sexo para dar a vida para uma pessoa, para uma criança, para alguém nascer. É presente mesmo, foi dado para ser usado com muita qualidade. O problema não é o sexo, é o que nós fazemos com ele, a maneira como nós lidamos. Então, existem hoje muitos maridos que oprimem essas mulheres mesmo e eles tratam de uma forma muito... um gozo muito individual, como se só o desejo dele bastasse. Aquilo que a mulher sente não basta, então fica nessa posição, é o que eu quero, não existe compromisso nenhum. Então é muito forte porque envolve toda a nossa musculatura, os nossos hormônios, aquilo que a gente deseja, Freud a intimidade. Não dá a impressão que no discurso de Freud, né, aquele grande, tudo Freud explica, ele conseguiu explicar essa história do sexo, é claro que isso aqui é muito amplo, não dá para você colocar, na verdade, mas ele tem muito discurso da sexualidade, né, da formação, parece uma força avassaladora, assim. Sim, mas na verdade o Freud, ele usa muito a palavra de sexualidade para traduzir um pouco da libido, que é a energia para fazer tudo. Não é o ato sexual, não é a história o Freud sexual. Não tratava só do ato sexual. Pobrezinho, então ele é muito injustiçado, né? Ele fala umas coisinhas boas, algumas que a gente precisa... questionar. Filtrar um pouquinho, mas assim, de forma geral, ele foi muito feliz quando ele disse que tudo era essa libido, porque é o interesse que você coloca ou não nas coisas. Mas o sexo, para o ser humano, é muito forte porque envolve muito da personalidade, da maneira como ele se sente homem ou mulher. Você percebe que tem o desejo envolvido. Quando fala, não, sexo é sexo, amor é amor. Não, as duas coisas estão entrelaçadas. O quanto eu sou desejado, o quanto eu sou importante. A forma da pessoa, às vezes, ir lá fora buscar uma outra pessoa, porque ela se sente importante, porque a esposa, ela não quer tanto ter a relação sexual. Olha como o sexo realmente invade a dinâmica do dia a dia. O problema é a maneira como nós utilizamos isso.
como nós enfrentamos essa realidade, né? Como nós nos posicionamos. Mas envolve, sim, de forma muito intensa, porque ela faz parte da natureza humana. Fechou. De novo, fechou. O Andracon está dizendo assim, Darleide, muito boa essa explicação sobre masturbação. Nota 1000 para vocês, meninas. 1000 para mim, 1000 para ela, né? Muito bem. É porque para não ficar dividido. Fabrício dizendo, muito bom o tema, meus parabéns, vou poder me esforçar mais, pois estou me guardando e para mim, jovem homem, é difícil. Mesmo. Eu sei que é difícil, nós compreendemos, tá? Olá, eu amo esse programa, Deus abençoe vocês, tenho aprendido muito, obrigada, Edna, um abraço. Essas coisas, até mesmo as meninas de hoje em dia, hein, que andam quase nuas, é muito difícil. Menina, põe uma roupa, vai andar na rua de roupa, por favor, que os meninos estão desesperados. A Paula diz assim, amo demais esse programa, assisto sempre, é muito bom ter pessoas de Deus nos instruindo em assuntos tão delicados e importantes. Nós vamos andando para o final do programa, mas querendo agradecer a você pela companhia. Claro, Vanessa, sem palavras para dizer para você o quanto é bom quando você vem para a gente falar assim de maneira tão simples e rápida. Amo os meus convidados. Eu sou apaixonada pelos meus convidados. A gente é por você, de verdade. Porque a gente volta. Delícia, delícia. Então, mas eu quero dizer para você, quando falávamos agora há pouco sobre sexo oral e anal, que tem pessoas perguntando, além de eu ainda fazer mais programas específicos sobre o tema, lá no blog novotempo.com/sem tabus, todos os programas estão lá sobre o tema, sobre a questão. Eu já vou logo avisando, eu não sou liberal, e quando aqui eu trago essa pauta no programa, eu não vou liberando a questão. A gente precisa conversar muito sério sobre isso, sobre sexo oral, sobre sexo anal, ainda que você me diga, ou que alguém vai me dizer que não está na Bíblia. Está na Bíblia sim, só não está daquela maneira que você quer ler com todas as letras num único verso, mas está costurada de Gênesis e Apocalipse a vontade de Deus para a nossa vida, e eu tenho as minhas questões e as pautas quando eu trago aqui, eu trago porque eu acredito nelas sendo colocadas de maneira aberta e muito responsável, tá bom? Mas antes de eu fazer o próximo programa sobre o tema, vai lá no nosso blog novotempo.com e procura o tema para você aprender e já ficar espertinho, tá bom? Vanessa, suas palavras bem queridas para o nosso público. O que eu queria dizer para você é uma frase que eu li esses dias da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz uma série de coisas sobre aquilo que a gente deve ou não fazer na vida e que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas trazendo barreiras. Quando a gente quer ser feliz, tem pessoas que são às vezes invejosas e ela diz, seja feliz mesmo assim, e ela vai descrevendo uma série de coisas. E ela finaliza dizendo o seguinte, perceba você que sempre foi entre você e Deus e nunca entre você e os homens. Então faça a sua parte, o sexo e o amor caminham juntos e eles precisam andar juntos para que você seja feliz. Então converse com o seu esposo, com a sua esposa, resgate esse casamento para que você consiga ter uma relação sexual saudável que faz parte de todo um contexto, mas faça a sua parte entre você e Deus. Então não tenha assim esse medo de, eu vou ficar só esperando do outro. Não, se joga, faz você aquilo que você precisa fazer para a relação melhorar. Que ótimo. Obrigada, princesa. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Obrigada, minha equipe querida. Obrigada a você de casa pelo carinho. E quero que a paz de Deus, desejamos que a paz de Deus seja derramada na sua vida. A palavra é sabedoria. Seja sábio. Busque a compreensão. O tema escolhido para hoje foi amor sem sexo? Pois é, nunca, jamais. Não, sexo sem amor? Acho que foi isso, né? Sexo sem amor. Sem amor? Jamais. Não é propósito de Deus fazer nada nessa vida sem amor. Exatamente. O que foi que Deus mandou fazer sem amor? Absolutamente nada. Nada? Nada. É o maior de todos os mandamentos. Amar a si mesmo, ao próximo. Se é para dar um copo de água aos pequeninos, como disse Jesus, tinha que ser por amor. Se é para dar uma esmola, por amor. Se é para devolver o dízimo na igreja, lá no lugar, era com amor. A viuvinha que foi lá, pôs a moedinha do sacrifício, Jesus viu aquilo e teve compaixão porque ela fez com amor. A cruz foi por amor, que foi o máximo, né, do amor. O que mais? A ressurreição de Lázaro por amor, tudo por amor. Alguém vai dizer para mim, para você, que amor é uma coisa, sexo é outra? E que elas andam juntas e tá tudo certo, que vai sair de casa, vai deitar com uma outra mulher na rua ou com outro homem, e você vai usufruir de prazeres e que isso está tudo certo na vida, porque amor é amor e sexo é sexo. Como disse a canção daquela pessoa assim que tem
toda uma verdade para ensinar para mim o que é a vida? De jeito nenhum. Eu prefiro a palavra de Deus, custe o que custar, digam o que disserem, queiram o que quiserem, podem pintar de cinza, podem pintar de azul, podem pintar de verde, vender livros e profetizar na sua vida que assim não é verdade. A profecia de Deus para a minha vida e para a sua vida, Vanessa, para você aí de casa, para todos nós, é a profecia única da verdade da palavra de Deus revelado para mim e para você. Se utilize do poder de Deus, o Espírito Santo que quer te usar como ferramenta poderosa para dizer às potestades do inferno que o Senhor Jesus te liberta, que o Senhor Jesus te ama, te restaura e Ele te chamou para viver em novidade de vida. Não seja capacho dos prazeres do mundo, mas seja livre em Cristo Jesus. E eu termino com um verso da palavra de Deus muito expressivo que diz: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Posso todas as coisas, mas não vou me deixar escravizar por nenhuma delas. Jesus é teu Deus. Beijo, até semana que vem com mais um Sem Tabus. Até lá.